Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é Flávio Milhomem, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, professor de Direito Penal e Processo Penal, mestre em Ciências Jurídico-Criminais. Estamos aqui hoje para responder às perguntas dos internautas relativas às aulas ministradas no Saber Direito Aulas, que, ao lado do Saber Direito Debate, são programas que podem ser acessados por meio do www.justiçasemcedilha.jus.br. Iniciaremos a análise das dúvidas dos internautas pela primeira pergunta. Professor, o duplo grau de jurisdição é constitucionalmente assegurado? Bem, examinamos ao longo das aulas a atribuição do princípio do duplo grau de jurisdição no ordenamento jurídico brasileiro e identificamos a sua gênese na Convenção Interamericana de Direitos do Homem, o chamado Pacto de San José da Costa Rica. Trouxemos à colação o exame de decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sustentação ou alegação de que a competência originária dos tribunais violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, o que importaria num reconhecimento da anulação de julgamento. Neste julgamento específico, o ministro Sepúlveda Pertence, relator do processo, decidiu que, ao mesmo tempo em que se reconhece o duplo grau de jurisdição como uma garantia do cidadão brasileiro, uma vez que se trata de convenção internacional assinada pelo governo brasileiro, esse princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição, não se enquadraria ou não se encontraria no mesmo patamar hierárquico das chamadas normas constitucionais. Embora materialmente constitucional, ele indicaria a sua presença dentro do ordenamento jurídico pátrio ordinário. Pois bem, essa conclusão chegou a partir da análise da chamada competência originária dos tribunais superiores. Sustentou o eminente ministro que a competência material dos tribunais superiores tem cunho constitucional e a possibilidade de revisão dessas decisões igualmente deve atender à previsão constitucional. Na ausência da previsão de recurso de decisão de competência originária de Tribunal Superior, significa que não há possibilidade de recurso e nem com isso se violaria o princípio do duplo grau de jurisdição em face da própria composição do ordenamento jurídico, onde a legislação ordinária deve se adequar às normas constitucionais e não o inverso. Então, perguntado se o duplo grau de jurisdição é constitucionalmente assegurado, podemos afirmar que, embora seja um corolário natural do princípio do devido processo legal e da garantia da ampla defesa, de acordo com a interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se trata de norma constitucional, e sim de norma vinculada à legislação ordinária. A segunda pergunta tem o seguinte teor. Olá, professor. Tem o acusado interesse em recorrer de sentença absolutória? Vejam bem, causa um pouco de estranheza a possibilidade de se sustentar que o acusado tem interesse em recorrer de sentença absolutória. Sempre que se fala em interesse em recurso, nós vamos tratar de dois binômios, ou, desculpem, do binômio adequação mais utilidade do que se pretende com a revisão da decisão judicial. Ao se discutir acerca de uma sentença absolutória, pode-se perguntar qual a utilidade decorrente de se obter outra decisão que não seja aquela que confirma a decisão absolutória. Olha, acontece que uma decisão absolutória, muitas vezes, ela pode ensejar o reconhecimento. Se não ensejar, ela pode deixar de afastar o reconhecimento de uma eventual responsabilização por danos materiais, a indenização por danos civis. E aquele que foi, por exemplo, absolvido por falta de provas, pode buscar perante o órgão revisional o reconhecimento da absolvição pela inexistência do próprio fato ou mesmo pela certeza de não ter participado daquele delito, ou porque provou que não se encontrava no local onde lhe é atribuído a autoria de um crime como autor material, ou porque comprova a veracidade na figura de um determinado álibi. Pois bem, diante da absolvição, por exemplo, por falta de provas,
poderá o acusado requerer a absolvição com base na inexistência do fato e, dessa forma, como mesmo dispõe o artigo 65 e 66 do CPP, evitar eventual futura responsabilização civil por dano decorrente do cometimento do delito. É a chamada actio civilis ex delicto. A terceira pergunta. Professor Flávio, a vítima do crime tem legitimidade para interpor recurso contra a sentença absolutória do acusado? Nós estamos falando da legitimação do ofendido para figurar na relação processual, ainda que referindo-se à relação processual já sob o ponto de vista da revisão da decisão. Diante de inação do Ministério Público, omissão no recurso contra a decisão que absolveu o acusado, poderá o ofendido, por conta própria, ainda que não figure como assistente da acusação, interpor recurso visando a alteração dessa decisão. Dispõe o Código de Processo Penal que o ofendido, por ter interesses em eventual reparação do dano que será movida contra ou atribuída ao autor do crime, poderá validamente figurar na relação processual como recorrente visando a alteração daquela sentença absolutória. E, dessa maneira, a resposta à pergunta do aluno é: sim, a vítima do crime tem legitimidade para interpor recurso contra a sentença absolutória do acusado. Faremos uma pequena pausa e voltamos em seguida. Estamos de volta e vamos dar continuidade às demais dúvidas, começando pela seguinte questão. Professor, em que consiste a proibição da reformatio impejus? Pois bem, quando analisamos os princípios atinentes aos recursos no processo penal, trouxemos a análise do chamado princípio da personalidade, onde se reconhece a vinculação dos benefícios advindos de eventual recurso ao recorrente. O desenvolvimento natural do princípio da personalidade é o chamado princípio da vedação da reformatio impejus. Quando se busca a revalidação ou a reavaliação de uma determinada causa em juízo, se busca uma melhoria, na esperança de que da reavaliação decorra uma situação mais benéfica para aquele que recorre, seja o Ministério Público quando pretende ver realizada efetivamente o ius puniendi do Estado, seja do acusado quando pretende manter íntegro o seu direito fundamental de liberdade. Agora, a fim de se garantir esse direito, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito a ter essa decisão reanalisada por um órgão colegiado, deve haver uma determinada garantia, e essa garantia é materializada pelo princípio da non reformatio impejus. Basicamente, significa dizer que aquele que recorre não poderá, com o recurso próprio, ter a sua situação agravada. Ele sabe que, ao recorrer, e com isso se garante o direito ao recurso, que o pior que pode acontecer é a manutenção da decisão que é combatida, a chamada decisão vergastada na jurisprudência, sendo que, obviamente, procurará não só a manutenção, como, evidentemente, um abrandamento nas circunstâncias de cumprimento de pena, ou mesmo uma eventual decisão de cunho absolutório. Este é o princípio da non reformatio impejus, ou vedação da reformatio impejus no processo penal. A pergunta seguinte tem o seguinte teor. Professor, o acusado pode se beneficiar do recurso da acusação? Da mesma maneira que, em relação à proibição de reformatio impejus, falamos do princípio da personalidade, daremos continuidade à análise desse princípio a partir da possibilidade de reconhecimento agora da chamada reformatio in melius. Se, de um lado, o condenado não poderá ter a sua situação prejudicada em razão da interposição de recurso próprio, por outro lado, nada obsta a que o recurso da parte contrária, o chamado ex adverso, seja considerado para fins de melhorar a sua condição no processo. Imaginemos que um determinado cidadão tenha sido condenado
e o Ministério Público tenha recorrido daquela condenação, verificando-se eventual nulidade absoluta, ou mesmo uma circunstância que não fora tomada em consideração pelo juiz de direito de primeiro grau, para a consideração da pena a ser fixada ao condenado. O Ministério Público ele age como parte imparcial no processo penal. Ele, ao mesmo tempo que age defendendo a pretensão punitiva do Estado, de outro lado, age no sentido de fiscalizar a correta aplicação da lei e, como tal, poderá obter, ainda que por recurso exclusivo da acusação, um benefício no cumprimento de pena ou, eventualmente, até mesmo a absolvição de alguém que, no seu entender, foi condenado sem prova nos autos. Dessa maneira, ao se afirmar que o recurso da acusação importa em possível benefício ao acusado, pode-se sustentar que o princípio da reformatio in melius ele integra o ordenamento jurídico brasileiro. Passemos à próxima questão. Professor, o Ministério Público pode interpor recurso em favor do acusado? Pois bem, analisamos a questão da reformatio in melius. Não necessariamente o Ministério Público, para gerar a reformatio in melius, vai atuar em nome do acusado, o que não afasta a possibilidade de que o faça, porque o Ministério Público atua também como custos legis e, dessa maneira, pode atuar tanto para defender e representar o Estado por meio do oferecimento da ação penal e, dessa forma, garantir o ius puniendi estatal, como também no sentido de garantir a correta e adequada aplicação da lei nos casos concretos. Antes de mais nada, o Ministério Público é um fiscal da lei e, como tal, tem, antes de atender ao texto seco da lei, o ideal de promoção da justiça mediante a sua atuação. A resposta à pergunta é de que sim, o Ministério Público pode e, nos casos em que se verificam as situações permissivas, deve interpor recurso em favor do acusado. Passemos à próxima questão. Olá, professor Flávio Milhome. O recurso visando a anulação do julgamento do Tribunal do Júri não viola o princípio da soberania dos vereditos? Bem, temos que conversar a respeito de institutos processuais penais aplicáveis especificamente ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o seu julgamento. Se de um lado se reconhece constitucionalmente o sigilo das votações e a soberania dos vereditos como um princípio processual penal aplicável ao júri, de outro lado não se afasta a possibilidade de revisão dessa decisão pelo órgão revisor. Essa possibilidade de revisão, a aplicação do duplo grau de jurisdição, implica na necessidade que têm os órgãos estatais de afastar qualquer indício de arbitrariedade que possa advir de uma decisão proferida pelo Conselho de Sentença. E a jurisprudência entende, de maneira reiterada, que sim, embora a soberania dos vereditos seja um direito constitucional, não afasta a possibilidade de sua reanálise por órgão revisor. Faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. Dando continuidade às perguntas dos internautas. Olá, professor Flávio. Em que consiste a reformatio in pejus indireta? Tratamos inicialmente do princípio da vedação da reformatio in pejus e verificamos que essa consiste na impossibilidade de agravamento da situação do recorrente em razão da interposição do próprio recurso. A partir da identificação da reformatio in pejus, podemos tratar também da chamada reformatio in pejus indireta. Vejam bem, a reformatio in pejus indireta consiste na impossibilidade, diante da anulação de um determinado julgamento, de se apenar o condenado por recurso exclusivo da acusação a uma pena superior àquela obtida no primeiro julgamento. O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio de vedação da reformatio in pejus também deve ser aplicado quando indiretamente verificado. Assim, por exemplo, nos casos vinculados ao Tribunal do Júri, impede-se que, em caso de anulação do primeiro júri,
No segundo júri, ainda que o conselho de sentença leve em considerações elementos não tratados no primeiro julgamento, não possa a pena ser fixada além daquela originalmente atribuída ao recorrente. Próxima pergunta. Professor, todas as decisões judiciais admitem recurso? Nem todas as decisões judiciais admitem recurso. Existem decisões que, na realidade, tratam-se de atos de cunho meramente administrativo realizados pelo juiz da causa e que têm por finalidade promover o desenvolvimento processual visando a obtenção da prestação jurisdicional esperada com o oferecimento da ação penal. Logo, aqueles despachos de mero expediente que determinam a intimação de uma testemunha ou que abrem vistas, por exemplo, às partes para manifestação, não admitem recurso. Igualmente, na jurisprudência, se entende que decisão que decide conflito de competência, seja ele positivo ou negativo, também não admite recurso, uma vez que não há interesses em conflito, mas a definição administrativa do órgão jurisdicional natural para julgamento da causa. Como via de regra, também as decisões interlocutórias são irrecorríveis, o que não afasta a possibilidade de seu reexame em sede de preliminar em eventual recurso de apelação. No entanto, pode-se validamente afirmar que em determinadas situações, é exemplo do artigo 581 do CPP, que trata do recurso em sentido estrito, as decisões penais interlocutórias, ou seja, que resolvem incidentes processuais, podem ser validamente combatidas por meio do recurso aludido nas situações especificadas pelo legislador. Próxima pergunta. Professor, o que se entende por fundamentação vinculada? Ao se classificar os recursos, o fazemos levando em consideração vários aspectos. Um deles é a questão da fundamentação, visando a obtenção da decisão favorável do órgão revisional. Alguns recursos admitem a discussão irrestrita tanto da matéria fática quanto da matéria jurídica, e a estes damos o nome de recursos de forma livre. No entanto, a legislação, muitas vezes, restringe a utilização do meio recursal para análise da insatisfação do recorrente a verificação de determinadas situações concretas. E essas situações concretas fazem com que esse recurso tenha uma fundamentação vinculada. Nós podemos citar como recursos de fundamentação vinculada os recursos extraordinários, lato sensu, que são aqueles de competência do Superior Tribunal de Justiça, no caso do recurso especial, e também do recurso extraordinário propriamente dito, perante o Supremo Tribunal Federal, onde se discute a violação ao ordenamento jurídico federal ou a violação às normas de natureza constitucional. Além do mais, temos também os recursos contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, onde deve-se ater àquelas hipóteses constantes do artigo 593, inciso 3º, do próprio Código de Processo Penal. A existência de recursos de fundamentação vinculada, especificamente no que diz respeito ao Tribunal do Júri, vincula também a impossibilidade de se tratar de outros fatos, ainda que em sede de razões recursais, o que importaria em inadmissibilidade do recurso perante o Tribunal do Júri. Vamos à última pergunta. Professor Flávio, qual a importância do assistente de acusação no recurso? Vejam bem, o ofendido, como já vimos anteriormente, tem legitimação para recorrer em nome próprio, a vítima, uma vez que da sentença condenatória decorrem efeitos penais e efeitos extrapenais, dentre os quais a possibilidade de condenação do acusado à reparação dos danos materiais causados à vítima. O assistente à acusação, ele representa basicamente os interesses da vítima visando a garantia de recursos ou de meios para a satisfação da pretensão que é a obtenção da indenização em razão desse ato injustificado. E o assistente de acusação, durante o desenvolver do processo, pode se valer de medidas cautelares, como, por exemplo, o sequestro de bens obtidos ilicitamente ou oriundos da fraude que causou prejuízo à vítima. E dessa maneira, ao ponto que tem legitimação para atuar na instrução processual, também terá legitimação para recorrer diante de eventual omissão do Ministério Público
ou diante de omissão parcial no que diz respeito não a interpor propriamente recurso em caso de eventual decisão absolutória, mas a fazer valer o reexame da matéria no que tange a questões de natureza processual, tópicas próprias da garantia do ressarcimento em juízo no processo penal. A partir da resposta dessa última pergunta, encerramos a nossa participação no Saber Direito Responde e agradecemos a todos aqueles que, de qualquer modo, nos ajudaram. Muito obrigado à audiência, aos técnicos. Até já.